Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Quem vos fala é Daura Alves. Nós vamos iniciar o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada no bairro da Vila Isabel, na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, fica ao lado do Vila Nova 1, na rua do Colégio Particular SEV. E nós os convidamos para assistir às nossas reuniões públicas que acontecem nas segundas e quintas-feiras às 20 horas. Ficaremos felizes com a visita de vocês. Nessa tarde abençoada por Deus, estamos aqui para falarmos um pouco do Evangelho e hoje estudaremos o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Dentro desse capítulo 11, nós escolhemos a temática Dai a César o que é de César. E essa passagem está no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Isso consta em São Mateus, no capítulo 22, no versículo 15 ao versículo 22. Em São Marcos também, no capítulo 12, entre os versículos 13 a 17. Veja que esses irmãos, eles sempre tentavam, Jesus de alguma forma. Eles queriam sempre provar aquela segurança toda de Jesus, queriam sempre colocar Jesus à prova como se ele fosse cair nos golpes das tentações, se ele ia se contradizer, se ele ia ser leviano, enfim, eles sempre tentavam pregar uma peça em Jesus, Quando eles se reuniram tramando, não é? É igual aquelas brincadeiras de criança, que eles se reúnem num círculo e combinam alguma estratégia, por exemplo, num jogo, para se dar bem. Então, assim fez os fariseus com os herodianos. Eles combinaram
porque nenhum nem outro estavam a favor de Jesus, de todo o seu ensinamento, de toda a sua pregação de amor, de verdade, né? E eles queriam, sabiam que o tributo era algo que precisava ser pago, não é? E aí, se Jesus negasse, como que faria, né? E se ele mandasse pagar? Então Jesus, sabendo, né, da sua essência, sabendo daquela malícia toda que eles estavam para com ele na trama, ele, né, examinando a moeda, ele perguntou de quem é a imagem, né, e a inscrição. Se é de César, claro, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso fez com que eles não só admirassem, né, aquela postura de Jesus, mas eles perceberam que ele continuava íntegro na sua posição de verdade, né, naquela pregação de amor, sem contrariar uma lei que era naquela época dos homens, né? Então a questão proposta a Jesus, ela era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, havia feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. Até hoje, né? Muitos não gostam de pagar os impostos, protestam, falam que é caro, que é abusivo. E lá naquela época, o pagamento do imposto, né? Ele constituía, pois, entre eles uma irritante questão de atualidade, né? Para nós também. Sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Veja como eles, né, não querendo pagar, não querendo cumprir com as suas obrigações legais na sociedade, eles perguntam para Jesus, né? Então havia nessa pergunta uma armadilha, com certeza, para pegar o mestre. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Então, não é nós que temos que ir contra A ou B e falar o que cada um tem que fazer, que é um ensinamento muito grande, muito amplo, porque é a consciência de cada um. Quantas pessoas burlam as leis, não pagam seus impostos, mentem, né? Enganam, colocam dependentes até que não existem para poder justificar um valor a menos nessa contribuição que é legal, não é? Juridicamente legal e é da lei do homem, né? É uma lei social que você precisa cumprir, gostando ou não. Nós pagamos altos impostos por tudo que nós precisamos nas necessidades básicas ou não, nós pagamos por esses impostos, pagamos impostos várias vezes no mesmo dado produto, mas nós podemos pagar ou não pagar, infringir a lei, adquirimos sanções, punições. Naquela época não era diferente, não é? E esta sentença, dai a César o que é de César, ela não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido, sobre forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular.
Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Se você tem um comércio e você coloca sua mercadoria, você vai comprar por X, vender, né, por um outro valor a mais, você está colocando uma margem de lucro, uma porcentagem, você pagou imposto, você também quer cobrar. Então, quando você faz e quer que os outros levem em consideração e faça o que é justo, por que você, na hora de fazer seus pagamentos, você também não torna-se justo, né? Pagando a César o que é de César, né? E dando a Deus o que é de Deus. E isso engloba um entendimento muito amplo, né? Não é restritivo, não é absoluto, porque Jesus condena aqui todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito é o princípio do amor, da caridade, porque quando você se coloca no lugar do outro, você não transgride a lei, porque se você fala, não, se eu transgredir a lei, se eu fazer errado, se eu prejudicar o meu irmão, eu estou pedindo para que eu seja prejudicado. Eu vou gostar de ser prejudicado, eu vou querer que façam o mesmo comigo, na mesma medida ou até mais agravante? Não. Então Jesus condena aqui, de fato, todo prejuízo, né, material, todo prejuízo moral. Quantas pessoas moram, às vezes, em casas, em apartamentos e não cumprem os seus papéis legais, às vezes até tendo contrato, burlam as leis, não pagam, né? Hoje nós sabemos, tem fiador, tem contrato, tem uma série de questões, mas antigamente as pessoas confiavam muito umas nas outras, na palavra. Hoje nós vemos a desconfiança gerada pelo comportamento inadequado, indevido. Então as pessoas não estão confiando mais e fica cada vez mais burocrático, né? Alugar um imóvel. Mas isso é necessário, porque quantas pessoas, não respeitando o seu próximo, lhes trouxeram prejuízo material e até moral, não pagando, mudando, e aí paga de novo em outro lugar, até adiantado, 1, 2 meses, aí mora 6 meses, não paga, muda de novo. Então as pessoas acabam sendo expostas, né, tendo a vergonha moral, mas nem todos sentem, né, tanto uma vergonha moral. E eles estão tão assim envoltos no, vamos colocar assim, na questão da má tendência, da má inclinação, que virou rotineiro, costumeiro, uma atitude errônea. É como se fosse normal, porque você não colocando a verdadeira caridade, né, que se colocar no lugar do outro, fazer o que você gostaria de receber, pensando sempre o bem, você sempre vai lesar alguém, não é? O ser humano é uma caixinha de surpresa. E por mais que a gente faça o bem para alguém, esse alguém vai sempre, de certa forma, em algum dado momento da existência, nos deixar perplexos, não é? Porque nós confiamos, achamos que a pessoa vai responder da mesma forma e às vezes ela comete, né, um absurdo lá na frente, não consegue ter o bom hábito, o bom comportamento e cumprir os seus papéis legais, sociais, né,
durante a sua existência com os seres humanos na sociedade, e ele vai, por onde passa, vai lesando as criaturas, né? Lesando os compromissos, as responsabilidades assumidas, e isso é um caso, não é um caso isolado, porque muitas das pessoas que transgridem as leis, elas não entendem que elas não estão envolvendo uma única criatura, mas muitas delas. Imagina, por exemplo, que você tem um imóvel e a pessoa, o inquilino que lhe alugou o imóvel não paga, você conta com esse dinheiro para pagar de repente uma escola de um filho seu, para colocar o combustível no seu automóvel para levar um filho para a escola, para pagar um outro funcionário, que você tem um outro comércio, algum estabelecimento, e você utiliza desse dinheiro do aluguel. Então as pessoas não pensam que elas estão lesando não uma única pessoa, mas muitas outras pessoas, não é? Então nós precisamos entender esse ensinamento de Jesus: dai a César o que é de César, porque é o princípio de amor ao próximo, né? E nós temos que doar o que gostaríamos, né, que recebêssemos. Então, o vizinho, por exemplo, não paga luz, tem ar-condicionado, mas vive de gato, né? E aí você fica assim: meu Deus, como pode viver assim? E aí você já está julgando, você já está cometendo um crime, né? Porque do julgamento, quem somos nós para julgarmos, né? Você vai fazer o quê? Vai fazer um gato também na sua luz para poder justificar porque seu vizinho faz, então você também pode fazer? Isso acaba acarretando na economia de todos, não é? Porque o preço quem vai pagar é o coletivo. Então nós precisamos sempre, sim, com os nossos comportamentos, estarmos vigilantes, estarmos atentos se eles estão plausíveis aos olhos de Jesus, se eles estão condizentes às leis morais, aos ensinamentos do nosso irmão Jesus. Porque quando nós transgredimos essas leis, vai gerar dívida em geral, não é? Vai muitos outros, né, sofrer também as consequências das nossas atitudes, das nossas imperfeições, dessas más tendências e más inclinações que ainda permeia o ser, não é? E que nós precisamos muito sermos vigilantes, reflexivos nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos diários, fazendo uma auto-reflexão ao deitarmos, né, antes de dormirmos, porque todos nós temos na consciência a lei do amor, todos nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Então, se nós refletirmos como foi o nosso dia, né, se foi bom, se foi ruim, o que eu fiz que eu tenho certeza que não vai agradar, né, a Deus, que não agradou o nosso irmão Jesus, que não está nos desígnios de seus ensinamentos, de seus exemplos de amor ao próximo. E nós temos sim como fazer um balanço, né, de toda a nossa ação, de toda a nossa postura, e nos tornarmos pessoas melhores nesse esforço diário, né, nessa prática constante de nos autoavaliar, porque quando nós percebemos que temos defeitos, que temos as más inclinações e começamos a nos esforçar para nos corrigirmos, Deus está vendo o nosso esforço, né? O auxílio vem sempre, independente de eu querer ou não, eu tenho um amparo. Mas veja que quando eu estou propenso ao bem, à melhoria, o amparo é muito maior, a ajuda é muito maior, né? Porque eu estou querendo caminhar com Cristo, querendo caminhar num propósito do bem, da luz, da renovação,
da mudança, da transformação interior do homem velho para o homem novo, nos tornando pessoas de bem, pessoas de valor, pessoas que valorizam o outro, que vê o outro verdadeiramente como irmãos. Porque a nossa família ela é muito extensa, ela não se limita ao grupo consanguíneo dentro de um lar, não é? Não, a nossa família é universal, a família é espiritual, porque a nossa existência ela não se baseia no nascimento, nós pré-existimos. E essa concepção de pré-existência, porque já tivemos outras existências, que também vem, né, em todo conhecimento construído de lógica e bom senso, percebermos que também não termina no túmulo, mas temos as vidas, né, sucessivas. Então eu tenho um futuro pela frente, eu tenho que melhorar hoje para que esse futuro seja melhor. Quando eu começo a encarar a vida desta forma e percebendo que tudo que nós fizermos, né, de bom ou negativo, vai voltar para nós mesmos. E o que vai acontecer? Nós vamos nos policiando para vivermos cada vez melhor, cada vez em harmonia, cada vez de forma plausível aos olhos de Jesus. E aí nós começamos a perceber o quanto nós podemos mais, não é? Independente se o outro faça o que é certo ou não, cabe a mim fazer, né? E se nós formos fazendo o que é certo, nós vamos servindo o quê? De exemplo, de luz na vida um do outro, não é? E isso é maravilhoso, porque as pessoas vão se espelhando uma nas outras. E o bom é quando se espelha nas virtudes e não nos defeitos, né? De querer tirar vantagem, de querer se dar bem, mas sim de fazer o bem, de ser uma pessoa do bem, voltada ao próximo, voltada a um trabalho social, a fraternidade entre os irmãos, né? Sendo solícito e fraterno o tempo todo em todo lugar, não só dentro de uma religião e dentro do seu seio familiar, numa família pequena ou extensa, mas querendo só para os seus. Porque quando nós passamos a compreender que essa família é universal, né, é espiritual, nós passamos a acolher o outro com amor, com respeito, com indulgência, com fraternidade, independente da raça, da etnia, não é? Dos valores, dos defeitos, dos comportamentos, porque nós teremos olhos de amor e não olhos de julgamento, de preconceitos, que nem sabemos se está certo ou não. E às vezes na nossa vivência, na nossa convivência, aprendemos de forma às vezes equivocada e começamos a errar porque seguimos pessoas errantes, e num dado momento que nós queremos modificar tudo isso e nos transformar em pessoas melhores, nós conseguimos sim, né, a entender essa proposta de Jesus, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que é todo amor, toda benevolência, fraternidade para com os nossos irmãos. Nós não temos o direito de julgar o outro como ele vive, como ele está, entendendo que esse é um processo evolutivo de construção, de depuração e obrigatoriamente de reparação na colheita obrigatória. Todos os nossos irmãos terão oportunidade de vencer as más tendências, as más inclinações e se tornarem pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, até chegarmos todos na perfeição. Uns mais rápidos, outros mais devagar, outros procrastinam, mas faz parte de todo um processo de aprendizado, de evolução, de interação, de troca. E se nós permanecermos nessa constância, nós chegaremos sim a sermos espíritos perfeitos, iluminados, voltados a Deus, né? Na sua convivência, na vida futura e eterna que teremos sempre,
né? E nunca pararemos de aprender, de evoluir, de ajudar, né? Nessa evolução constante entre os seres, que o que nós mais precisamos é o amor, né? Entre as criaturas. Essa verdadeira caridade, ela vai amenizando com certeza qualquer equívoco comportamental, vícios, e vai expandindo as nossas qualidades, nos tornando pessoas cada vez melhores, mais compreensíveis no seio social, familiar, trabalhista, educacional, não importa. Aonde nós formos colocados, nós saberemos que estamos no endereço certo, com as pessoas certas, com proposta de crescimento, de inovação, de melhoria, de fraternidade. E assim vamos nos tornando pessoas cada vez melhores, né? Conscientes do quanto nós podemos contribuir socialmente uns para os outros de forma assertiva, né? De forma plausível. Nós vamos fazer um intervalo musical nesse momento, mas você, querido ouvinte, não saia daí, fique ligadinho conosco que já voltamos já. E vamos refletir sobre essa linda melodia. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente
gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. Estamos de volta com o programa Uma Razão para Viver. E você que ligou o seu rádio agora, após essa linda melodia, estamos retornando com a temática que estamos batendo um papo nessa tarde sobre dai a César o que é de César. Você que ligou o seu rádio agora e não sabe do programa Uma Razão para Viver, nós estamos aqui todos os sábados às 17 horas. É uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, na Vila Isabel. Gostaríamos de convidá-los para nos fazer uma visita. Temos reuniões públicas às segundas e quintas-feiras, às 20 horas. Também temos o atendimento fraterno. Se você está com algum problema ou tenha alguma pessoa que queira indicar para fazer um atendimento fraterno, onde pessoas sérias, com responsabilidade, com comprometimento, o envolvimento com o trabalho com Cristo, atenderá as pessoas com um diálogo de forma simples, espontânea, aonde só o atendido e o atendente que saberão do que se trata na sala, e as informações não são passadas à frente, pois o sigilo, a ética, o respeito ao problema do outro é muito importante. Nós não estamos na casa espírita para resolver problemas, para dar soluções mágicas de nada, mas com certeza o apoio moral, a ajuda, muitas das vezes até em questões materiais, ouvir as fragilidades, o desespero do outro, acalmar, mostrar que sempre existe um caminho com Jesus, serenar a mente, através da oração, ter a terapia do passe, da água fluidificada, são auxílios essenciais na busca pela melhoria, através da vontade, da dedicação, do esforço de cada um. Então, nós estamos lá às segundas e quintas também com agendamento prévio, tá? Pelo telefone 988-437822, e agendando nós os receberemos às 19 horas, 1 hora antes da reunião, para assim batermos um papo, porque nada mais é do que um bate-papo. Quantas pessoas têm a necessidade de serem ouvidas, nos seus problemas, e às vezes não têm as pessoas, às vezes de confiança, que elas acreditam que sejam, ou então não querem se expor àqueles que já a conhecem. Então nós estamos lá fraternalmente, carinhosamente, respeitosamente, recebendo aqueles que buscam o auxílio, a ajuda, o socorro, na casa espírita, que também é um lugar que nós encontramos ajuda, as pessoas nos ouvem, nós somos uma família, nós estamos lá toda semana nos estudos públicos, e será um prazer receber aqueles que queiram conhecer a casa, a doutrina, ou fazer esse bate-papo. Então estejam convidados. No primeiro momento, nessa tarde, nós iniciamos aqui o programa com o tema Dai a César o que é de César.
E essa temática, ela é muito interessante para você que não está desde o início. Jesus, ele tinha uma amplitude muito grande nos seus ensinamentos. Não era, circunscrito apenas na palavra. E nós sabemos que sempre ele foi muito tentado a cair em controvérsia, Sempre armavam para ele se contradizer. E Jesus não caía em contradições, porque ele conhecia a maldade, a malícia de cada um, as imperfeições ainda naquelas virtudes adormecidas que cada um de nós temos, o lado sombrio, o lado da luz. E devemos ter consciência de que todo mal que nós fizermos, ele volta para nós. E a nossa vida vai ser vindoura, mediante ao que eu der mais força, mais vazão, o lado sombrio ou o lado da luz. Então, aqueles irmãos naquela época, herodianos, eles se juntaram com os fariseus para armarem para Jesus uma peça, porque naquela época muitos não gostavam de pagar os seus impostos e não é diferente de hoje, Muitos burlam as leis, inventam absurdos, despesas fantasmas, dependentes, inexistentes, para pagar o mínimo possível dos tributos, referente aos seus ganhos mensal, anual. E até hoje existe, Talvez não uma briga tão imensa como naquele povo lá atrás, sem conhecimento algum e entendimento da própria lei do homem, ainda não tão evoluído no intelecto. Então eles achavam um absurdo esse pagamento dos tributos, a César, Então cada grupo que também não apoiava começou a se juntar, a se unir para então pegar Jesus. E quando eles o perguntaram, eles idolatraram o mestre, Colocaram o mestre numa condição superior, que nós sabemos que realmente ele é superior, mas eles começaram a bajulá-lo com palavras, fraternas, mostrando que sabiam que ele só falava a verdade, que ele não expunha ninguém, e começaram a elogiá-lo, que ele não se importava com quem fosse da alta classe social, que o certo era certo, que ele jamais via os homens, as pessoas em si. E na verdade ele via o comportamento, a ética e o que tem que ser verdade. Então eles perguntaram, ele que sabia toda a verdade, fazia toda a verdade, toda a vontade de Deus, e sem exceções, ele perguntou se dar, o tributo a César era conveniente, que se deve dar ou não. E Jesus, sabendo de toda aquela malícia, de toda aquela armadilha, igual crianças fazem, se unindo num jogo, ele pediu o denário, a moeda que eles costumavam pagar de tributo. E olhando-a, ele viu o rosto e a inscrição. E aí aquela imagem, ele perguntou, de quem é a imagem? E eles disseram, de César. Então, dai a César o que é de César. Então veja que Jesus não caiu em nenhuma armadilha, em nenhuma contradição. Cairia se ele dissesse, para não pagar o tributo, e aí ele ia contra, o pagamento deste, ele constituía entre eles uma irritante questão da atualidade. Então, se não pagasse, ia ter problemas, com os herodianos também. E se ele falasse para pagar, e aí ele ia também contra aqueles que não gostavam de pagar e que também eram seguidores seus, outros não, mas não ia estar a favor de ninguém. Então,
Se a imagem do César estava na moeda, a inscrição de César, ele fez, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E até hoje nós precisamos compreender que essa máxima é muito ampla e que nós precisamos dar a Deus exatamente o que é de Deus, não nos importando com pequeninas coisas. Quando nós não entendemos as máximas de Jesus, né, nós agimos com um equívoco, porque nós pensamos que, como o outro está agindo errado, eu posso julgá-lo e agir também. Mas o problema sempre vai ser entre você e Deus, e não entre você e seu vizinho, né? Nós começamos aqui no início falando das pessoas que não pagam, né, a água, que não pagam a luz, e que aí tem os seus direitos, né, rompidos, e eles vão e se corrompem mais ainda, lesando, né, e que vai vir nas contas de todos, a questão do gato, a questão de conseguir a água gratuita, a luz gratuita, mas de forma equivocada, né? Então, tudo isso é entre esse vizinho e Deus, como entre nós e Deus, porque o modelo nunca vai ser o meu vizinho. O nosso modelo é o Cristo. Então, eu tenho que fazer tudo aquilo que estiver referente aos desígnios do Pai, né? Aos desígnios de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida para que eu chegue nesse Pai. E se Ele tem um propósito na minha vida, um objetivo para que eu seja feliz, perfeito, tenha uma vida vindoura, uma vida futura, melhor em seu reino, eu preciso começar ontem, né? Precisava ter começado ontem. E aí eu já perdi o tempo. Então, preciso começar hoje o mais rápido possível a compreender que o que o outro diz, o que o outro faz, não tem sentido, né? Porque as pessoas que caluniam, as pessoas que julgam as outras, elas não mostram quem são essas pessoas, elas mostram como são elas mesmas, porque sempre vai ser entre você, a sua consciência e Deus. Você não pode julgar o seu irmão, você não pode querer moldá-lo, você não pode mostrar, né, evidenciar o erro. Não, você tem que ser um exemplo, um espelho de virtude, de bondade, de iluminação na vida do outro. Que se você faz o bem, faz diferente, segue os desígnios de Deus, você está amando a Deus, você jamais vai contrariar esse Deus agindo equivocadamente, né? Agindo com falta de amor, com falta de caridade e indulgência para aqueles irmãos que ainda estão num processo de pecado maior do que você. Porque, na verdade, todos nós somos pecadores, mas todos nós temos o quinhão de Deus, o amor de Deus. E a verdadeira caridade, né, ela é esse amor, essa reparação, essa caridade para com meu irmão, entendendo que ele vai mudar, que ele vai melhorar, que um dia ele vai dar a Deus realmente o que é de Deus. Por enquanto ele quer dar a César, que dê a César, porque se nós temos leis, né, para serem seguidas, nós devemos seguir as leis. Mesmo que nós não a concordamos com essas leis de imediato, elas existem, porque existem uma sociedade, existe pessoas agindo e reagindo o tempo todo. E qual é a nossa reação? A nossa reação deve ser de amor, né? Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Enquanto nós não entendermos essa máxima de Jesus, se colocando no lugar do outro, querendo para o outro que gostaríamos de receber, nós não vamos mudar. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores.
né? Que acabrunham seus irmãos para suavizá-las, porque eu posso ajudar o outro a amenizar a sua dor. Como quando eu estou ferido, dolorido, magoado, chateado, eu terei também o amparo, eu terei anjos no meu caminho, porque Jesus, nosso irmão amigo, ele providencia através de mensagens, de música, de palestra, de pessoas até desconhecidas nos lugares que nós estamos, na hora certa, no lugar certo, que vai falar algo bom para nós, algo positivo, que vai nos elevar a consciência, vai nos levar a refletir, não é? Nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, para assim começarmos a agirmos melhores, não é? É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, porque nossa existência ela não é aqui agora somente, nós pré-existimos e vamos continuar após a morte do corpo físico, porque a nossa verdadeira pátria é espiritual. Então a nossa verdadeira família não é só aquele grupinho pequeno ou grande diante dos números de componentes nesse grupo consanguíneo. Nós sabemos que é toda a espiritualidade, todos os irmãos espirituais. Por quê? Todos nós somos filhos de Deus. E se todos nós somos filhos de Deus, nós devemos nos amarmos uns aos outros sem distinção, sem nenhuma condição, não é? Assim como o amor de uma mãe incondicional. Ela vai amar o filho virtuoso como ela vai amar o filho criminoso. Por quê? Nós sabemos que ninguém ficará para trás. Todos nós teremos a chegada à perfeição. Todos nós teremos a iluminação. Uns mais rápido que outros, né? Mas eu entender que a família, todos nós vamos nos encontrar num dado momento, é importante. Dentro de certo período, em um dos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito, porque nós vamos aprender no mundo espiritual, mas vamos precisar retornar aqui, não? Mais vezes. Por quê? Porque nós precisamos nos depurarmos, sermos criaturas melhores a cada oportunidade reencarnatória. Então, se hoje eu não gosto daquele irmão, calunio, falo mal, invento coisas, espumo ódio, ira, raiva, porque é isso que está no meu coração, no meu interior, não é? Então, basta o outro querer isso tudo para ele ou não, porque nós precisamos deixar as pessoas com o lixo delas, com o que elas têm. Agora, o nosso exemplo, a nossa postura, o nosso comportamento de amor, entendendo que somos irmãos e que amamos Deus, porque assim Jesus nos pediu. Amai a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu posso estar num templo religioso, qualquer que seja, espírita, católico, evangélico, dizendo que eu não gosto do outro, que eu tenho raiva, que eu tenho ódio, que eu não concordo, que eu não sei o que? É isso que cada um de nós temos para oferecer. Agora, como que eu posso dizer isso falando que eu amo a Deus? Não, eu só amo uma parte e a outra não. Amar a Deus é na sua totalidade, na sua integridade, né? Eu amo toda a lei. Eu não posso amar só, não. Eu amo Jesus, mas isso daqui eu não concordo, não. Eu amo só essa parte aqui. Não. Para mim amar, eu tenho que amar por completo.
e eu não posso ferir a sua lei. Enquanto eu ferir a sua lei e usar de intrigas, fofocas, picuinhas, difamações, e naquela época é o que mais existia. Mas você pensa assim, só na época de Jesus tramavam contra ele? Não. Até nos dias atuais tramam contra as pessoas. Tem pessoas que ainda são tão arcaicos, são tão ignorantes, apesar de tanto conhecimento, de tanta cultura e ensino, e a gente percebe que muitos, por mais conhecimento acadêmico que têm, né, mais leigo da posição de Deus para conosco, dos ensinamentos de Deus, porque são pessoas que não convivem, são separatistas, selecionistas, né? Querem estar num grupo pequeno com aqueles que se comprazem com eles para fazerem o que realmente querem, né? E mostrando a falta de virtude que ainda possui, fomentando a discórdia, fomentando a intriga, a difamação, fomentando a desconfiança. Na época de Jesus foi assim e hoje continua sendo. E aqueles que estão, às vezes, com certa liderança, num propósito de levar a mensagem do Cristo, não é, a todo canto, e começa a compreender o que Cristo quer de nós, não é rebater isso, não é dar o troco, mas sim apresentar a outra face, ser consciencioso no que o outro ainda não alcançou, porque o outro só tem casca, só tem rostinho bonitinho, só tem beleza exterior, mas o interior ainda está doente, está enfermo, está arcaico e primitivo lá atrás, porque ainda não entendeu que o Pai é Pai de todos e que nós devemos amar a todos igualmente, e que para mim amar a Deus eu não posso ferir um irmão, caluniando, contradizendo, fomentando discórdia, como faziam lá atrás com Jesus nas armadilhas para o tentar, o pegar, como tentaram com a mulher adúltera, não é? Então Jesus jamais revidou, ele ensinou o amor, a caridade, a verdadeira caridade, o perdão. Então, dai a César o que é de César. Muitas vezes nós precisamos nos calar, dar o desprezo, nos afastar, porque também educa e ensina aqueles que são ainda teimosos no caminho. Mas nunca, jamais afastar aquele que precisa da nossa luz, não é? Do nosso exemplo, da nossa condição de aprendiz ainda, porque estamos aprendendo muito e vamos continuar aprendendo, mas já alcançamos algo que muitas das criaturas não alcançaram. E nós precisamos, com o exemplo de virtude, de comportamento, ajudá-los no caminho e não afastando, como queriam fazer com Cristo, né? E chegou um dado momento que fizeram crucificando como sendo um criminoso que nunca foi. E ele perdoou todos. Então, quem somos nós para não perdoar, para não dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que é o amor entre as criaturas, que é o perdão, que é a fraternidade. Então, meus irmãos, vamos amar mais. Vamos ser mais indulgentes, vamos fazer o nosso melhor, vamos acreditar mais em nós e na mensagem de Jesus, porque se queremos segui-lo, se amamos a Deus e queremos realmente amar como Ele nos pediu acima de todas as coisas, temos que amar o próximo como a si mesmo. Não tem como, esse daí eu não vou amar não, porque ele é difícil, ele é fofoqueiro, ele é dominador, ele... Não, entendeu? Ele faz artimanhas, ele é traidor por trás,
Ele não conversa na frente, às claras, ele faz grupinho, ele é separatista, ele divide, ele não soma. A gente não pode, nós precisamos amar igualmente todos aqueles, né, que nos ferem, porque serão feridos, e isso daí não é o desejo do mal, isso daí não é vingança de Deus, porque nós só recebemos aquilo que oferecemos. Na vida tudo volta para nós, não é? E aquele que hoje eu odeio, eu tenho raiva, por quê? Se é meu irmão e amanhã os papéis se invertem, ele pode estar na minha família. E quando estiver, eu vou amá-lo, não é verdade? E aí, eu só vou amar quando ele for meu sangue? Não, eu tenho que amar indistintamente. Eu tenho que amar incondicionalmente. Eu tenho que amar porque essa é a verdadeira caridade. Respeitando as limitações, respeitando o que o outro ainda não foi capaz de alcançar na evolução que você já se encontra, mas que ele pode, num dado momento, te ultrapassar, porque você pode estagnar e ele entender, de repente, ter uma luz e a compreensão do propósito de Deus, das morais máximas do Cristo, e aí ele ir à frente, ano-luz, e a gente ainda ficar capengando para trás, né? Porque nós somos ainda seres que nos equivocamos, nós somos seres que estagnamos, algo não compreendemos bem, ficamos, né, o tempo todo refletindo. Você pode refletir o quanto você quiser. O mais importante é usar de amor para com tudo, sempre procurando entender o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar, se a nossa atitude está plausível aos olhos de Jesus, se Ele aprova isso, não é? E nos melhoramos, nos consertamos, sendo fiéis uns aos outros, leais, pedindo desculpas, perdões quando necessitamos, quando agimos equivocadamente com os nossos irmãos, porque eles são nossos irmãos, não é? Chico dizia, isso daí também passa, tudo vai passar. E ele dizia, perdoe, que esse daí também é nosso irmão. Ele te caluniou, perdoe, que esse também é nosso irmão. Então, Emmanuel nos ensina isso também nas suas lições, através de Chico, não é? E os papéis se invertendo, quando ele vir para o meu laço consanguíneo, eu vou amar do mesmo jeito, porque não amo igualmente agora, entendendo a família universal. Se você não ama o outro como família universal, você não se sente ainda filho de Deus. Ou seja, você está declarando que você não é filho de Deus. Porque se você você tem que amar os seus irmãos. Se você ama Deus, você tem que amar as pessoas. Não é? Não importa o equívoco que a pessoa cometa, o crime que ela faça. Um dia ele vai ser bom. Um dia ele vai emitir luz, um dia ele vai ajudar muita gente, um dia ele vai estar talvez até melhor que você. Então vamos pensar o melhor dos outros, o melhor sempre. Nos equivocamos, sim, diante de atitudes mesquinhas, egoístas, de orgulho, de vaidade, de luxúria, de duelos de conhecimento. Tudo isso é das imperfeições que uns têm mais que outros. Mas nós apresentamos as nossas imperfeições no momento que nós nos inquietamos com a posição do outro. Mas, gente, será entre ele e Deus. Eu preciso refletir a mensagem do Cristo em mim e ser pacífico, e ser brando, não é? De coração, perdoando, amando, servindo, dando oportunidade ao outro de continuar na nossa companhia, porque um dia ele vai perceber, poxa, fulano, beltrano, ciclano, não é nada disso que eu pensei.
que eu pensava, que eu difamava aos quatro cantos, porque eu não me dei a oportunidade de conhecer as pessoas verdadeiramente como elas são. Porque elas são o quê? Nossos irmãos, são filhos de Deus que eu preciso, com meu exemplo, educar. Preciso aprender o que há no outro de melhor, porque todos têm algo bom a ensinar e algo a aprender. Que Jesus possa abençoar a tarde, a noite e o final de semana de todos nós. Que o Mestre possa nos encher de motivação, alegria de viver, de compreensão das suas máximas, que nós possamos despertar uma fé maior, termos mais consolação e doarmos, mais amor, mais caridade, mais respeito entre os nossos irmãos, que são toda a humanidade. Que Jesus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês, ouvintes queridos, que estão sempre conosco aos sábados, que hora ou outra um nos visita. Nós continuamos com as nossas campanhas de roupas boas para o bazar, de alimentos, de enxoval de bebê, e aqueles que quiserem nos fazer uma visita, é só agendar pelo celular, pelo WhatsApp, entra na nossa rede social. Nós temos o canal do YouTube, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, tá lá, Seja TR, que é as letras abreviando, e TR de Três Rios, porque tem muita Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Então, tem que colocar TR lá para poder saber que é Três Rios. E se você digitar, falasse no Google, já abre também na página, tem a imagem desenhada, pintura pelo nosso irmão Adriano Moreira. É um quadro belíssimo que está a Joana de Ângeles, e vocês podem acessar o canal com todas as palestras das segundas-feiras. Você pode ir no Facebook, a página Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Seja TR no Facebook, e lá está toda a programação de estudos que nós temos, as palestras das segundas, das quintas, das quartas-feiras, o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e temos o botão do WhatsApp, que vocês clicando, vocês falam diretamente conosco no 988437822, agendando atendimento fraterno às 19 horas, que é aquele bate-papo gostoso que a gente já falou, entre a pessoa e o atendente, é uma pessoa só. E temos as palestras às 20 horas, às segundas e quintas-feiras. O ERG você também pode conhecer na quarta-feira, mas é às 19h30. Nós esperamos a visita de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço fraterno de Daura Alves. Nos siga lá, temos também no Facebook o programa Uma Razão para Viver. Lá tem as temáticas que nós vamos estar abordando aqui aos sábados. E quem é que estará aqui presente na Rádio Três Rios, nessa grande oportunidade que temos, agradecendo toda a técnica e ao boy, também por estarmos aqui batendo esse bate-papo gostoso com vocês. Fiquem com Deus. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes bem meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, segues todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, ouves o que eu vou dizer. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que
sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Com Jesus me ensinaste a amar o meu irmão, e que a felicidade só se alcança com perdão. Deus, tu me legaste a vida, paz me deste ao coração. Quando penso estar perdida, tu me estendes tua mão. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. La 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 Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo.